Deixa eu apagar aqui um instantinho. Bom, aqui está a traqueia e aqui talvez as suas duas primeiras subdivisões. Eu tenho a traqueia, eu tenho o brônquio-fonte direito e brônquio-fonte esquerdo, que é, na verdade, a primeira subdivisão traqueal, e aqui eu tenho os brônquios lobares, lobar superior, lobar médio e lobar inferior. É a segunda subdivisão traqueal. E aqui eu tenho os brônquios segmentares, B1, B2 e B3. Lembra? O lobo superior contém 3 segmentos. Então, eu tenho aqui, nessa foto, a traqueia e as suas primeira, segunda e terceira, e as suas 3 primeiras subdivisões. Considerando que isso continua, a árvore brônquica continua se subdividindo, eu terei da traqueia até os alvéolos 23 subdivisões. Então, eu preciso guardar esse número. Vamos ver isso melhor. Bom, isso aqui é um organogramazinho, tá? Que mostra as vias respiratórias e as suas 23 subdivisões. Tá bom, gente? Tá aqui a traqueia. A primeira subdivisão que a gente falou, que é brônquio-fonte direito e brônquio-fonte esquerdo, e a partir daí até os alvéolos, 23 subdivisões. O que eu preciso lembrar também é que até a 16ª subdivisão traqueal, e olha só, esse bronquíolo de 16ª subdivisão, só ele, dos 23, só ele recebe o nome de bronquíolo terminal. Tá? Então, eu preciso lembrar que os bronquíolos de 16ª geração são chamados de bronquíolo terminal. Tá? Então, essa região que vai da traqueia até a 16ª subdivisão, até o bronquíolo terminal, eu chamo de zona de condução. Tá? Nessa zona de condução, não existe nenhum tipo de troca gasosa. Pelo simples motivo, aqui não existem alvéolos. Tá? O ar apenas passa, o ar ocupa espaço, mas não existem trocas gasosas. Ok? Da 17ª subdivisão até a última, a 23ª, que é representada pelos alvéolos, né, propriamente ditos, essa região a gente chama de zona de transição e zona respiratória. Aqui sim, aqui ocorrem trocas gasosas, porque a partir da 17ª geração, a gente já começa a ter alvéolos. E se tem alvéolos, existem trocas gasosas. Ok, gente? A quantidade de ar que ocupa a zona de condução, sem que existam trocas gasosas, no indivíduo adulto, é de mais ou menos 150 mililitros, ok? A quantidade de ar que ocupa esse espaço no indivíduo adulto é de mais ou menos 150 mililitros. Esse volume de ar a gente conhece funcionalmente como espaço morto anatômico, tá bom, gente? Então, esse volume de ar que fica contido aqui dentro, sem que sirva para realizar trocas gasosas, que no adulto é de mais ou menos 150 ml, eu chamo de espaço morto anatômico. Eu posso até dizer que o espaço morto anatômico do adulto é de 150 ml, ok? Na zona de transição e zona respiratória, que é a região onde ocorrem as trocas gasosas, o volume de ar é muito maior. Tá? O volume de ar contido naquela região é de mais ou menos 3.000 ml, ok? 3.000 mililitros. Tá? Na verdade, de 2.500 a 3.000 mililitros, que é o volume de ar que fica contido aqui. Tá? Então, notem vocês que, apesar da zona respiratória possuir menos subdivisões, o volume de ar contido nelas é muito maior. Ok?
essa região distal, essa região que fica na periferia das vias respiratórias, essa região onde são realizadas as trocas gasosas, essa região composta por bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e sacos alveolares, essa região, na verdade, ela compõe uma estrutura funcional que eu chamo de ácino. O que é o ácino? Ácino é uma unidade funcional formada por bronquíolos respiratórios, formada por ductos alveolares e formada por sacos e alvéolos. Ou eu posso dizer que ácino é uma unidade funcional que fica distal, fica além dos bronquíolos terminais. Ok, gente? Então, a partir dos bronquíolos terminais é que a gente passa a ter os ácinos. Ok? Bom, a partir de um determinado ponto das vias respiratórias, da traqueia até a sua 23ª subdivisão, a partir de um determinado ponto, a gente deixa de ter brônquios e passa a ter bronquíolos, tá? Olha, a gente deixa de ter brônquio e passa a ter bronquíolos. Deixa eu mudar aqui a foto. Brônquios e bronquíolos. A partir aí da 14ª, 15ª geração, a gente passa a ter bronquíolos. Marcelo, existe alguma diferença importante entre brônquios e bronquíolos que seja relevante? Sim, existe. Por exemplo, 4 diferenças são marcantes. Nos brônquios, a gente tem na estrutura brônquica placas de cartilagem. Placas de cartilagem. Os bronquíolos não apresentam essas placas. Tá? Os bronquíolos são estruturas desprovidas de cartilagem. Aliás, essas cartilagens que ajudam a compor a estrutura brônquica conferem aos brônquios até maior estabilidade. Os brônquios são estruturas naturalmente estáveis, mais do que os bronquíolos, também por conta das placas de cartilagem. Outra diferença marcante é que eu encontro nos brônquios cílios, que são pelinhos que forram o endotélio brônquico, que vibram em forma de onda mais ou menos 1.200 vezes por minuto. Tá? Esses cílios produzem um movimento em onda, que a gente chama de movimento ciliar, e isso ajuda a deslocar, a mobilizar as secreções. Eu tenho cílios nos brônquios, mas não tenho cílios nos bronquíolos. Outra diferença importante são as células produtoras de muco, chamadas glândulas mucosas, tá? Eu tenho glândulas mucosas nos brônquios, mas não tenho glândulas mucosas nos bronquíolos, ok? E a quarta e importante diferença é que nos brônquios eu tenho uma parede muscular. Eu tenho uma parede de musculatura lisa, inervada, né, pelo sistema nervoso simpático e pelo parasimpático. E essa parede muscular é dotada da capacidade de contrair-se e relaxar-se. Tá? A contração da musculatura brônquica é aquilo que a gente conhece como broncoespasmo. Então, nos brônquios eu tenho essa parede muscular, essa camada muscular, mas nos bronquíolos não. Ok? Então, vamos relembrar rapidinho. 4 diferenças marcantes entre brônquios e bronquíolos. Presença de cartilagem, a presença dos cílios, a presença das glândulas produtoras de muco e a presença daquela camada muscular. Tudo isso eu encontro nos brônquios, mas não encontro nos bronquíolos. Ok, gente? Na região distal, bem aqui na ponta, no final das vias respiratórias, a gente encontra o que, na verdade, é o mais importante, os alvéolos. Bom, gente, então, a gente vai ver o alvéolo. O alvéolo é muito pedido em prova, né? Na verdade,
Talvez das vias respiratórias, a estrutura alveolar, o alvéolo, seja aquilo que mais cai em prova, aquilo que é mais pedido em prova, e é, obviamente, aquilo que a gente precisa saber mais a respeito, tá? Como a gente já viu no iníciozinho da aula, naquela questão anterior, o alvéolo, ele tem mais ou menos entre 200 e 250 micras, tá? Entre 200 e 250 micras de diâmetro, de comprimento interno, tá? E se eu juntar a superfície de todos os 450 milhões de alvéolos, que é o que um adulto tem, tá? Um homem adulto tem mais ou menos 450 milhões de alvéolos, tá? Se eu juntar a superfície de todos esses 450 milhões de alvéolos, isso ocupará uma área em torno de 80 a 100, lembra? Área. Então, eu estou falando de metros quadrados. Assusta, né, gente? Marcelo, 80, 100 metros quadrados é uma superfície maior do que uma quadra de vôlei, por exemplo. É isso mesmo? Não está errado? Não, está certo. Se eu juntar todos os 450 milhões de alvéolos e se conseguisse abri-los numa superfície plana, eu ocuparia uma área dessa dimensão, de 80 a 100 metros quadrados. Que, na verdade, é a região disponível para as trocas gasosas. A superfície alveolar disponível para realizar trocas gasosas ocupa uma área de 80 a 100 metros quadrados, ok? Antes disso, vamos falar um pouquinho melhor dos alvéolos. O alvéolo, e aqui eu desenhei desculpem pelo desenho, mas está aqui um alvéolo desenhado. O alvéolo, ele é composto de 3 tipos celulares, tá? Um desses tipos é o que, na verdade, vai formar a estrutura celular, tá? O alvéolo, ele é estruturalmente composto por células chamadas pneumócitos do tipo 1, tá? Então, os pneumócitos do tipo 1 são as células responsáveis pela formação da estrutura alveolar. Além dos pneumócitos do tipo 1, a gente encontra também os pneumócitos do tipo 2. E esses são importantes, mais importantes, pelo menos mais pedidos em prova. Por quê? Porque os pneumócitos do tipo 2 são os que produzem uma substância que a gente conhece como surfactante, tá? Então, o surfactante é produzido pelos pneumócitos do tipo 2. Além dessas duas células, pneumócitos 1, pneumócitos 2, a gente ainda encontra dentro dos alvéolos uma célulazinha especial, uma célulazinha que fica aqui, solta, livre dentro dos alvéolos, que são os macrófagos alveolares. Tá bom, gente? Os macrófagos alveolares não são diferentes de qualquer outro macrófago da periferia, por exemplo. Tá? Macrófago, a gente lembra, são células de defesa, células que têm a característica principalmente de fagocitose, então são células fagocitárias, que existe, né, em toda a circulação periférica e que existe também lá nos alvéolos. Só que esses são exclusivos dos alvéolos. Inclusive recebe o nome de macrófagos alveolares. Tá? Então, os alvéolos são estruturas compostas basicamente por 3 tipos de células: pneumócitos 1, pneumócitos 2 e macrófagos alveolares. Ok? Deixa eu apagar aqui. Os alvéolos, eles, na verdade, eles se conectam entre si, e aqui eu tenho outro alvéolo, através de pequenos orifícios, tá? Deixa eu abrir aqui um buraquinho entre um alvéolo e outro.
como é possível ver também nessa foto. Esses orifícios que conectam, que ligam um alvéolo ao outro, eu conheço como poros de Kohn. Então, os poros de Kohn são orifíciozinhos que conectam um alvéolo ao outro, permitindo com que parte do ar desse alvéolo seja transferido para o outro alvéolo. Tá? Então, os poros de Kohn permitem que uma certa massa gasosa, um certo volume gasoso, escoe de um alvéolo para um outro alvéolo, tá bom? Como vocês podem ver aqui, existe também relação não só de um alvéolo com outro alvéolo, existe relação de um alvéolo com um bronquíolo respiratório. Então, os alvéolos eles podem conectar-se entre si e também um alvéolo pode se conectar a um bronquíolo respiratório. E aí a gente também vai ter um orifíciozinho, um buraquinho, que permite a passagem de ar, melhor dizendo, entre alvéolos e bronquíolos respiratórios. Só que nesse caso, esse orifíciozinho se chama canais de Lambert. Canais de Lambert. Então, os canais de Lambert são orifícios que conectam alvéolos a bronquíolos respiratórios, tá? Além disso, os bronquíolos respiratórios, eles podem se conectar entre si. Essa conexão, esse orifíciozinho que permite a passagem de ar de um bronquíolo respiratório para outro bronquíolo respiratório, leva ao nome de canais de Martin. Canais de Martin. Então, recapitulando. A conexão, a ligação entre alvéolos, poros de Kohn. A ligação entre alvéolos e bronquíolos respiratórios, canais de Lambert. E a conexão entre bronquíolos respiratórios, canais de Martin. Essas três estruturas, Kohn, Lambert e Martin, são responsáveis por aquilo que a gente conhece como ventilação colateral. A ventilação colateral, que é essa massa gasosa que se desloca entre estruturas alveolares, entre sacos alveolares, sem que penetre nos alvéolos pela porta principal. Gente, qual é a porta principal de entrada de ar num alvéolo? Tá aqui, ó. É o ducto alveolar, tá? Então, a maior parte do volume de gás que entra no alvéolo entra através do ducto alveolar, é a porta de entrada. Mas, obviamente, uma parte dessa massa gasosa se desloca de um para outro por dentro desses pequenos orifícios. Esse volume gasoso que circula de lá para cá, através desses orifícios, a gente chama de ventilação colateral. Tá? Então, as estruturas responsáveis pela ventilação colateral são poros de Kohn, canais de Lambert e canais de Martin. Ok, gente?